Se esse estímulo gerou lesões nessa fibra, nós precisamos nos adaptar e reconstruí-la de forma mais forte para que ela consiga suportar esse estímulo. E junto com isso ele também pensou, opa, só essa quantidade de fibras não está sendo suficiente para suportar esses estímulos que estão sendo impostos. Vamos precisar construir novas fibras. E com isso nós temos a hipertrofia, o aumento do diâmetro e também o aumento do número de fibras musculares. Isso é o processo de ganho de massa muscular. Isso é o processo de hipertrofia. E agora, como alcançá-lo? Esse é o ponto principal. A primeira coisa é que eu não gosto de usar o termo ganho de massa muscular, porque nós não ganhamos massa muscular, nós construímos massa muscular. Por que nós construímos? Porque a mudança dessa fibra para essa fibra e o aumento do número de 3 fibras para várias fibras depende de estímulos, depende de construção. E esses estímulos são treinamento de força. Não podemos dizer que somente em alta intensidade, porque não é só o exercício de alta intensidade que provoca hipertrofia, mas um treinamento de força bem estruturado. Então eu tenho que ter ali uma boa equação entre intensidade, ela não pode ser nem de mais nem de menos. Eu preciso ter um volume adequado, então um número de séries adequados, um número de exercícios adequados, de repetições adequadas, não pode ser nem de mais e também nem de menos, para que essa hipertrofia possa acontecer. Então, se eu treinar somente em alta intensidade, mas não tiver um volume de treino adequado, um número de exercícios adequados, uma ordem adequada, essa hipertrofia será prejudicada. Se eu treinar com um bom volume, com uma boa ordem de exercícios, com um bom número de repetições, mas não implementar uma intensidade adequada, essa hipertrofia também será prejudicada. E Thales, qual que é essa intensidade adequada e esse volume, essa estrutura adequada? Isso depende de vários fatores e somente um profissional de educação física vai conseguir te direcionar de forma adequada dentro disso, porque não existe uma receita de bolo pronta. Depende da sua rotina, de quantas vezes por semana você vai conseguir treinar, de quanto tempo nós temos disponível para realizar esse programa de exercício. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Os programas de exercício que são elaborados, que estão aqui dentro da plataforma Diabetes Fit, principalmente na parte de ganho de massa muscular, de hipertrofia, leva essas questões em consideração. Então existe ali uma lógica por trás daquele treinamento, daquele programa de exercício. Existe ali uma intensidade adequada que é alcançada, mesmo nos treinamentos em casa, por meio do volume, por meio do tempo de descanso, por meio da ordem dos exercícios. Tudo isso é pensado para gerar um estímulo adequado para essa fibra muscular, para que ela possa sofrer microlesões que não sejam danosas o suficiente para destruí-la, mas que causam um estímulo para que ela se reconstrua de forma mais espessa e também para que o corpo aumente o número de fibras musculares. Então, o primeiro ponto para alcançar, para construir massa muscular, são exercícios de força bem estruturados. O segundo ponto é uma boa alimentação. Para que eu possa chegar a uma fibra muscular dessa forma, para que eu possa aumentar a sua espessura, para que eu possa aumentar o número de fibras musculares, eu não dependo só do estímulo do exercício. Não adianta eu ofertar estímulos e não ter matéria-prima para construir aqueles músculos. Eu preciso de uma alimentação que me forneça matéria-prima o suficiente. Uma alimentação que tem ali um bom aporte de proteínas, porque a proteína é a principal matéria-prima utilizada para a construção do músculo. Eu preciso de uma dieta que seja equilibrada do ponto de vista de consumos de gordura, do ponto de vista de consumos de carboidrato, que me ofereça vitaminas e minerais de forma adequada. Então, um segundo pilar para a construção de massa muscular é a alimentação adequada, principalmente pensando no aporte nutricional de proteínas. Proteínas são extremamente importantes. Porém, somente um treino de força adequado e uma alimentação adequada não é o suficiente, porque
essa mudança de fibra muscular fininha, pequena, para essa fibra muscular grossa, forte, não acontece durante o exercício e nem naquela primeira hora após o exercício, quando você está ingerindo proteínas. Não é nesse momento que acontece a construção de massa muscular, a construção de músculos. Esse processo de hipertrofia, de ganho de massa, de construção de massa muscular, ocorre no período do sono, ocorre durante o sono. Durante o dia, no momento do exercício, nós geramos o estímulo, nós, entre aspas, destruímos o músculo, para que ele possa ser reconstruído durante o sono. É durante o sono que existe a produção de hormônios que vão atuar nessa reconstrução muscular e nesse estímulo para hipertrofia, para a mudança dessa fibra muscular, como por exemplo o caso do GH, do hormônio do crescimento, que é um hormônio que é liberado à noite com a função de reorganizar, de, digamos ali, reestruturar essas fibras musculares que foram danificadas. Então, sem uma boa qualidade de sono, sem um bom tempo adequado de sono, não adianta você treinar bem e comer bem. O seu processo de construção de massa muscular vai ficar prejudicado. Então, pensando no que nós temos aqui dentro da plataforma de Apex Fit, em toda a estrutura que nós temos aqui para te ofertar, se você seguir somente o programa de exercício que está lá na parte de hipertrofia muscular, você não vai alcançar hipertrofia. Mas por quê? Porque não depende apenas do estímulo de exercício físico. O estímulo de exercício físico que está lá dentro do programa é pensado para te ajudar a construir massa muscular. Ele é desenhado com uma intensidade, com um volume, com uma ordem de exercício adequada para te levar a uma construção de massa muscular. Porém, se você não colocar uma boa alimentação nesse processo, com um bom aporte de proteína e não tiver uma qualidade de sono adequada, você não vai conseguir construir massa muscular da forma adequada. Então, esses são os 3 princípios básicos para o ganho, para a construção de massa muscular. Se você cumpri-los de forma adequada, com certeza você vai conseguir alcançar essa hipertrofia.